Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E a convidada de hoje é advogada e mestre em Direito Processual Penal pela USP, professora na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e diretora fundadora do Innocence Project Brasil. E além de muitos outros cargos, muitas coisas que ela já fez que a gente vai conversar um pouco melhor ao longo da conversa, seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast, Flávia Rao. Marcelo, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu queria começar falando sobre a profissão de advogada criminalista, né? Uhum. É uma profissão que até hoje no Brasil ainda tem muito preconceito com, né, aquela frase de que está defendendo bandido, por que você está defendendo bandido, como que faz para lidar com isso. E, além de tudo, a advocacia criminal ela lida muito com injustiças, tanto quando um preso vai preso sem indevidamente, quando alguma pessoa que deveria sofrer punições não sofre. Eu imagino que seja um desgaste psicológico e que seja um tema bastante delicado. Como que é para você ser advogada criminal e como que é estar nessa profissão? Por que advocacia criminal? Vou começar pelo final, tá? O porquê. O porquê, para mim, foi circunstancial. Eu tive um primeiro estágio na área de Direito Internacional, que era o que eu achava que seria o meu caminho quando eu estava estudando Direito. E eu tive contato com uma opinião legal, com um trabalho que foi feito por um advogado criminalista na época, chamado Arnaldo Malheiros Filho, que eu fiquei encantada, porque eu tive a percepção que no direito criminal você efetivamente entra no caso que você está atuando, você vai a fundo, você tem que entender todas as questões que estão envolvidas naquele assunto. E, por uma coincidência da vida, pouco tempo depois, eu acabei sendo entrevistada por ele. E ele me perguntou se eu queria estagiar com ele. Eu comecei a estagiar com ele. E essa admiração foi se tornando, na verdade, um grande fortalecimento de que aquele era o caminho que eu queria seguir. Porque o que eu via no Arnaldo, que depois se tornou meu sócio, foi meu chefe e meu sócio durante muitos anos, era uma paixão pela profissão. Porque para você ser advogado criminalista, você precisa efetivamente entender o que uma pessoa que está sofrendo um processo criminal ou uma investigação criminal, o que ela está passando. Isso significa se colocar na vida do outro, né? É uma dimensão muito maior do que simplesmente exercer a defesa num caso concreto. Porque para exercer a defesa, sem fazer julgamentos morais, você precisa compreender, você precisa ter empatia com aquilo que aquela pessoa está passando. Então, acho que esse é o grande desafio do advogado criminalista, que é, para além de olhar se é culpado ou inocente, fazer um julgamento maniqueísta, é preto ou branco, aconteceu ou não aconteceu, é muito mais compreender aquilo que a pessoa está vivendo, por que ela chegou naquele papel, naquela circunstância, né? E foi isso que me fez me apaixonar por essa profissão. E eu acho que eu não poderia ter acertado mais na minha escolha, né? Hoje eu estou nessa área há muitos anos e eu tenho convicção de que é o que me deixa feliz, é poder ajudar pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, nos quais o advogado de defesa, o advogado criminalista, é o amparo que ela tem para tentar passar por esse turbilhão que significa estar sendo acusado criminalmente. Uhum. Acho que é o momento mais frágil, né? Um dos momentos mais frágeis que uma pessoa pode estar passando. Isso que eu falei no começo do preconceito contra o advogado criminalista, você ainda sente que existe ou você sente que as pessoas já entenderam que isso faz parte do jogo, como funciona? Tem que ter uma defesa para todo mundo? Eu acho que ainda existe. Existia com mais força quando eu era mais nova, quando eu comecei. E naquela época, sendo mulher, esse preconceito ou esse estranhamento era muito forte. Como assim? Era quase como se olhassem para mim como assim, você não tem opção, por isso que você está nessa área, né? E era ao contrário, era uma escolha bastante consciente, né? E isso hoje é menos forte, mas existe muito. Ainda há uma dificuldade de compreensão do papel do advogado, um preconceito, uma percepção de que o advogado ele tenta a não realização de justiça quando ele defende,
né? E essa pergunta que você começou me fazendo, que é, como assim advogar para alguém que é culpado? Como se a vida pudesse ser vista com essa linha tão definida entre o que é certo e o que é errado, né? Como se a gente não tivesse o tempo todo navegando uma enorme zona cinzenta. É por isso que eu digo do maniqueísmo, né? E então existe sim, embora eu acho que com um pouquinho menos de força. Tá. Você disse que ao advogar para pessoas que estão nessa situação frágil, de alguma forma também você acaba entrando na vida dessa pessoa e vendo esse momento dela, diferente, por exemplo, de quando você vai advogar para uma empresa, né? Porque eu acho que fica uma coisa mais distante. Pessoalmente falando, agora fora do âmbito profissional, como que é isso psicologicamente para uma advogada? Lidar com casos em que pode estar havendo alguma injustiça, que você pode estar vendo que o juiz não está julgando do jeito que você entenderia que seria o correto, e ver uma pessoa passando por isso, assim, como que funciona? Eu acho que é muito semelhante, Marcelo, com um processo de psicanálise, né? Quer dizer, que o psicanalista ele tem que fazer um trabalho para se distinguir do paciente, né? Para ele poder ajudar aquele paciente, ele precisa ter um distanciamento, entender que ele está lá para auxiliar, mas que as dores não são dele. Acho que o advogado criminalista tem que fazer um pouco isso, porque se você entra na angústia do cliente, que muitas vezes tem, como você mesmo falou, naquele momento, a grande dificuldade que ele já passou na vida, você não vai conseguir advogar bem. Então, é um trabalho muito semelhante, que você tem que acolher, compreender, né, estar junto, mas se distinguir para poder ter a racionalidade e o tecnicismo, que são essenciais para fazer um bom trabalho e efetivamente ajudar alguém que está nesse momento sofrido. Muito bom. Você é diretora fundadora do Innocence Project aqui no Brasil, você com outros 2 advogados, né? Isso. Eu queria que você contasse um pouco de onde veio essa ideia de trazer esse projeto que é lá dos Estados Unidos para cá, e como que foi esse início do projeto, que já faz alguns anos, né? Eu queria que você contasse esse começo. Isso, a gente trouxe o projeto aqui para o Brasil em 2017, finalzinho de 2016, e a ideia surge de uma relação de amizade forte, que eu, Dora Cavalcante e Rafael Tucherman sempre tivemos. Eu e a Dora Cavalcante tínhamos tido já uma experiência numa outra organização não governamental, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, que é uma organização muito forte hoje, da qual nós duas fomos diretoras-presidentes e diretoras do conselho. E a partir dessa experiência, em que ficava muito evidente que esse tipo de trabalho para fortalecer o direito de defesa é fundamental, ainda é, nessa linha da incompreensão que ele tem, a gente percebeu que não se tratava aqui no Brasil nunca, em nenhuma esfera, da questão do erro judiciário. Mas isso nasce particularmente porque a Dora, ela teve uma experiência nos Estados Unidos em que ela estagiou num dos projetos do Innocence Project americano, que trata exatamente desse tema. E daí nós percebemos que isso não tinha nenhum cuidado aqui no Brasil, tanto nas faculdades como nos tribunais ou nas instituições, não se falava do tema da condenação injusta, do erro judiciário. E a gente falou, acho que sim, aqui é o país como o Brasil, com a justiça criminal que nós temos, que é tão falível, e isso nós, advogados criminalistas, os 3, tínhamos uma percepção clara de que era, a gente entendeu que fazia todo sentido trazer. E aí nós tivemos que passar por uma espécie de qualificação para poder usar o nome Innocence Project, que nasce lá nos Estados Unidos, depois, se quiser, eu até conto um pouquinho mais, e mostrar para os americanos que nós tínhamos experiência profissional suficiente para trazer o projeto para cá. Então, a gente teve um período aí de maturação até que essa aprovação, essa qualificação tivesse sido aprovada e a gente pudesse, então, fundar o primeiro projeto, Projeto Inocência, né, que a gente chama aqui no Brasil, ou Innocence Project Brasil, com todo o know-how que eles já tinham adquirido lá nos Estados Unidos. Esse projeto é um projeto que visa olhar para casos em que há um erro judiciário claro e existem pessoas presas e vocês buscam tirar essas pessoas da prisão. É isso? Me explica um pouquinho como funciona e como que vocês escolhem esses casos para entrar no projeto. O projeto ele tem como objetivo atuar em casos nos quais uma pessoa foi presa e condenada por algo que ela não fez. Esse é o conceito do erro judiciário para o Innocence Project Brasil, porque
ele é mais amplo do que isso. Para a gente, é isso. Nós trabalhamos com o inocente que foi preso e condenado injustamente. Tá? E por quê? Né? Porque eu acabei de te dizer que, para o advogado criminalista, eu não faço um juízo moral e de valor. Eu não pergunto para a pessoa que me procura, mas você é inocente ou culpada? Né? Isso pode entrar quando ela é importante para a atuação da defesa. Mas não me cabe fazer esse julgamento moral, porque toda pessoa culpada ou inocente tem direito à defesa. Mas para o projeto, para o Innocence Project, é fundamental a pessoa ser inocente. Por quê? Primeiro porque essas pessoas estão lá presas e foram condenadas em definitivo por algo que elas não fizeram. Então, alguém precisa olhar por elas. Então, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente atua com essa pessoa e a gente consegue, eventualmente, reverter uma condenação injusta, eu consigo, por este caso, por este exemplo, mostrar para toda a sociedade como a justiça criminal pode ser falha e quais são os caminhos para a gente melhorar esta justiça criminal. Então, a gente tem a atuação do inocente por esses dois vieses. Porque ele precisa de ajuda, ele merece uma ajuda, inegavelmente, e porque pelo modelo, pelo exemplo do que aconteceu com o inocente, você toca as pessoas. É muito difícil alguém que não se comova com a situação de uma pessoa que passou 3 anos, 2 anos, 5 anos presa por algo que não fez. E aí a gente faz com que as pessoas olhem para o sistema de justiça, olhem para o sistema carcerário e reflitam sobre ele, que é o segundo e talvez o maior e principal objetivo do projeto. Entendi. Então, além de atuar em casos individuais, o projeto também tem essa intenção de trazer essa pauta à tona para a sociedade, né? Porque, como você falou, eu me formei em Direito e essa questão do erro judiciário foi muito pouco falada para mim na faculdade. Os casos que vocês pegam sempre tem trânsito em julgado? Sempre. 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 Esse é um dos nossos primeiros requisitos objetivos. Então precisa ter uma prova nova para que vocês entrem com uma reforma da decisão, é isso? Isso, mas o que a gente exige? Como é que as pessoas nos procuram, que você tinha perguntado? A gente tem um site e há um questionário nesse site para quem está querendo ou precisando ajuda. Então, normalmente, alguém, por uma pessoa presa, preenche esse questionário. Neste questionário, uma das perguntas é essa. Você tem conhecimento de uma prova nova? E a pessoa normalmente diz que sim, e qual é a prova nova que ela tem conhecimento. Isso é só um pontapé inicial, porque a gente tem vários estágios de análise desses casos, né? E uma das análises é, primeiro, do próprio processo, como ele já é definitivo, a gente tem que olhar desde o começo, como tudo começou ali, a investigação, até a decisão final, avaliar qual é o caminho que aquele processo teve, para ver se faz sentido o que a pessoa está dizendo, que ela é inocente. A partir dessa análise, a gente aí olha para a questão da prova nova e tenta produzir esta prova nova. Então, é um trabalho demorado, cauteloso, mas que exige a certeza da inocência e uma prova nova que nos possibilite a reversão da condenação. E qual é a dimensão do projeto? Assim, quantos casos vocês estão atuando agora ou já atuaram? Assim, eu não sei exatamente se tem esses números, mas assim, qual que é a dimensão desse projeto? É o seguinte, Marcelo, o projeto ele é relativamente recente, a gente tem uma estrutura ainda pequena e a gente tem muitos pedidos de ajuda. Então, a gente já recebeu mais de 6 mil pedidos de ajuda. Sendo que nós fizemos uma opção que é diferente dos projetos americanos e dos outros projetos ao redor do mundo, porque tem muitos projetos, que é não dar muita publicidade para a existência do projeto. Então, lá nos Estados Unidos, eles vão aos estabelecimentos prisionais, comunicam a existência do projeto. A gente não fez isso. E sem fazer isso, nessa conversa que é quase de boca a boca e das vitórias que a gente terem tido alguma repercussão, a gente já teve mais de 6 mil pedidos de ajuda. E, obviamente, a gente não consegue dar vazão para esta quantidade de pedidos, seja porque a estrutura é pequena, seja porque o nosso trabalho ele tem que ser muito cauteloso. Ele é muito detalhista, ele é, portanto, vagaroso. Eu só posso colocar o nome Innocence Project Brasil depois que essas primeiras etapas tiverem sido concluídas, eu tiver certeza de que eu tenho como sustentar a inocência e de que eu tenho como reabrir o caso por uma prova nova. Só aí eu vou dizer, é um caso do Innocence Project, porque
Eu quero que os juízes e tribunais, nós do projeto queremos que os juízes e tribunais, quando eles recebem uma peça com o símbolo do Innocence Project, capitaneado pelo Innocence Project, que eles tenham certeza que teve esse trabalho muito cuidadoso e que tem uma convicção da inocência. Então, isso faz com que a gente tenha poucos casos, proporcionalmente ao número de pedidos que a gente recebe, né? A gente já teve 7 vitórias. Até o momento, todas as nossas tentativas foram vitoriosas de reversão de condenações. Então, a gente tem 7 liberdades e inocências reconhecidas. A gente tem outras 6 liberdades reconhecidas num caso em que a pessoa ainda não tem a inocência consagrada, porque ele tem 10 ações penais. A gente conseguiu reverter 6, faltam 4. Das 10, vocês estão atuando nas 10. Nos 10 casos. Entendi. A gente já reverteu 6. Ele é inocente em 10 casos que ele foi condenado culpado. Ele é inocente em 10 casos. Que tem ligação entre si? Todos têm ligação entre si. Que é um outro fenômeno que a gente vai ter que enfrentar, que é quando a pessoa é levada a ser indicada como culpada num caso, e isso faz com que ela venha automaticamente para um segundo caso, já com o selo de culpada do primeiro, ou acusada, ou reconhecida, e isso vai como uma bola de neve, ela vai sendo trazida por casos semelhantes, que é isso que aconteceu nesse caso. Você pode falar o que é o caso? É um caso de abuso sexual. Tá. É um caso de abuso sexual. E então ele foi sendo trazido como uma pessoa que, numa determinada região, praticava assaltos seguidos de estupros, ou estupros seguidos de assaltos, na mesma região, e ele foi sendo trazido como culpado. E na medida que ele era apresentado em um, ele vinha para o outro, e assim foi indo. Então, a gente já tem outras 6 absolvições. E, nesse momento, a gente tem mais 3 casos já judicializados e outros tantos em estudo. Tá. Né? Então, assim, é vagaroso, mas é porque é muito cauteloso. Né? E isso é assim em todos os projetos, mesmo aqueles que têm uma estrutura maior. Tá? É assim que funciona. Tem algum caso, além desse que você me contou, que chama mais a sua atenção, que é um caso que vocês têm uma história, um orgulho maior, ou alguma história que seja interessante de ser compartilhada? Eu te diria, Marcelo, e eu sempre falo isso, assim, que os nossos casos, alguns têm um toque que eu diria quase ficcional, que você fala, não é possível que isso tenha acontecido, sabe? E eu posso contar um que eu acho que para nós foi assim muito surpreendente, porque foi um caso também de acusação de estupro, e a gente tem muita demanda de acusação de estupro, porque basicamente os casos de crimes sexuais, em regra, não têm testemunhas, né, oculares. As pessoas não são estupradas na frente de uma plateia, sempre num lugar ermo, e você tem a palavra da vítima, que é essencial, que tem que ser respeitada, sem o que você não conseguiria, muitas vezes, seguir adiante num caso de crime sexual, mas que também leva, em algumas oportunidades, a erros. E, nesse caso, foi um rapaz que foi acusado de ter estuprado uma menina, menor de idade na época. Ela teria comparecido, ela teria sido amarrada numa árvore e num terreno baldio e ficado sob ali o poder do estuprador durante várias horas, numa determinada tarde, e ele foi embora, deixou amarrada na árvore, e passou um outro rapaz, viu o telefone dela tocando, iluminado, foi olhar, viu que ela estava amarrada, soltou, ambos foram à delegacia, e ela disse que tinha sido estuprada durante aquele período. Depois de um tempo, ela volta à delegacia, faz um reconhecimento fotográfico, aponta um determinado rapaz. Esse rapaz é trazido, ela reconhece, e ele é investigado, acusado, condenado e preso. Tá? E ele foi preso quando a mulher dele estava grávida de 8 meses. Então, 1 mês depois da prisão dele, o filhinho dele nasceu. E ele não quis que a mulher levasse o filho, então ele ficou 3 anos sem conhecer esse filho. E aí, a mulher nos procurou, a gente foi analisando o caso, viu que tinha uma série de provas que não tinham sido produzidas, viu que a condenação era muito frágil, que só tinha a palavra da vítima, e tinham algumas inconsistências. O que ele argumentava na defesa dele nunca tinha sido efetivamente investigado. Então, a gente fez um pedido de produção de prova. Depois que a gente analisou tudo isso e tal, fez um pedido de produção de prova. E é curioso porque depois do caso
encerrado, você pede as novas provas para o mesmo juiz que condenou. Então, muitas vezes, o juiz fala, não vou reabrir. Eu já vi esse caso, eu já sei do que você está falando. E foi o que aconteceu nessa oportunidade. Então, a gente teve ali uma dificuldade gigante para conseguir produzir as novas provas. Uma das novas provas era o quê? Que esta vítima e que a testemunha, assim como o próprio acusado, entregassem os seus celulares para que, pelas herbes, a gente pudesse identificar onde estavam vítima, testemunha e o próprio acusado. Porque o acusado dizia, eu estava em outra cidade. Eu estava trabalhando em outra cidade, eu não estava ali. E aí, depois de muita briga, sobe para o tribunal, faz recurso, sobe as cortes para conseguir produzir a prova, o tribunal determina que a prova seja feita e essa vítima, então maior de idade, porque já tinham se passado 3, 4 anos, ela é intimada a entregar o celular. E a gente estava na expectativa de produzir essa prova do celular, quando o promotor da cidade entra em contato com o Rafael, que era o diretor que estava cuidando do caso, e diz, doutor Rafael, a vítima compareceu aqui no meu gabinete com a mãe para dizer que ela tinha inventado toda a história. Nossa. E que, na verdade, ela tinha faltado na escola para ficar com o namorado, a mãe não gostava da relação, era um namorado mais velho que ela, e que quando ela viu que a mãe tinha ficado insistentemente procurando por ela, porque teoricamente ela estaria na escola e não estava, acho que a mãe recebeu uma ligação da escola, alguma coisa assim, ela e o namorado resolveram inventar essa história. E quem era o namorado? O rapaz da bicicleta, a única testemunha. E ela, então, resolveu dizer que ela tinha inventado. O promotor fez muitas perguntas, mas por que você fez isso? Você tem certeza do que você está dizendo? E ela falou que sim, que ela não conseguia mais conviver com essa mentira. Só que o nosso assistido, ele passou 3 anos preso, ele não conheceu o filho, ele foi conhecer o filho quando ele saiu, em virtude dessa história. Então, essa é uma história bem marcante. Ele ficou 3 anos preso, mas ele poderia ter ficado muito mais, né? Se não Muito fosse mais. por vocês. Quando você conta uma história, realmente você se coloca no lugar da vítima, né? Da pessoa que ficou presa, e realmente toca num lugar de... Deve ter muito mais gente que está nessa situação, né? Sim. Quais são as... Existe um estudo, assim, existe dados que mostram quais são as principais causas das pessoas estarem presas injustamente no Brasil? Esse é um dos nossos grandes desafios, porque não existe no Brasil nenhuma fonte de dados sobre as condenações injustas. A gente não tem um sistema que indique, e como você não tem nem o número de condenações injustas, quer dizer, não tem nenhum tipo de estatística ou de pesquisa dessas condenações, tampouco há daquelas causas, né? Porque esse é também um dos objetivos do projeto. Lá nos Estados Unidos, onde o projeto existe há mais de 30 anos, onde eles têm mais de 60 projetos espalhados pelos Estados Unidos inteiro, e é muito mais avançada essa temática do que aqui no Brasil, existe o National Registry of Exonerations, que é um banco de dados alimentado por 3 universidades, e que eles têm esse levantamento das grandes causas de erro, né, que é um dos objetivos. Quer dizer, eu quero olhar para esse sistema de justiça e dizer, nossa, o que falha nós temos aqui que leva as pessoas a serem condenadas injustamente? E é esse mapeamento que nos interessa. Então, pelo que foi feito nos Estados Unidos, e embora o sistema de justiça deles seja muito diferente do nosso, a gente consegue fazer um paralelo aqui com o Brasil. Então, nós temos tanto a fonte lá, americana, como do nosso trabalho desses últimos anos. E as causas são muito semelhantes, embora os sistemas de justiça sejam muito diferentes, né? Então, basicamente, a gente tem a questão do reconhecimento aqui no Brasil com muita força como causa. A gente tem falsas confissões também surgindo como causa. A gente tem a questão pericial, falhas ou inexistência na perícia ou perícias mal feitas como causa de erro judicial. A gente tem ineficiência da defesa. E a gente tem também o que nos Estados Unidos eles chamam de má conduta das autoridades, quando a autoridade é omissa ou quando ela intencionalmente deixa de produzir provas que sejam relevantes para a defesa, por exemplo. Tá. Seria mais ou menos isso. O preconceito entra de alguma forma nisso? Muito. A questão racial é muito forte. Então, se você me perguntar quem são as pessoas que mais
nos procuram, ou em nome de quem nos procuram, quem são essas pessoas que são presas e que se dizem inocentes, a gente vai ver um retrato do sistema carcerário brasileiro. São homens negros jovens. Tá? Então, sim, por quê? Porque se a gente olhar a questão da abordagem policial, com certeza ela é um gatilho gigantesco para erros judiciários. E a abordagem tem uma questão racial fortíssima. O próprio reconhecimento. Tem estudos e mais estudos dizendo, né, da questão, como a questão racial é forte no mau encaminhamento do reconhecimento. Né? A história do suspeito de sempre. Né? Então, esse caso a que eu me referi no início aqui da nossa conversa, das 10 condenações, qual era a descrição do rapaz que estuprou essas mulheres e que efetivamente foram estupradas nesse caso? É um rapaz pardo de 1,75 m. Então, como isso ajuda na identificação de alguém? Né? Qual é a quantidade da população brasileira que estaria dentro dessa descrição? Sim. Comparando um pouco, então, o que você falou dos Estados Unidos com o Brasil, você disse que os Estados Unidos eles já reconhecem há bastante tempo a possibilidade de erro judicial e já tratam desse problema. No Brasil, começou praticamente com vocês aqui em 2017. Ao mesmo tempo, pensando sobre isso, eu pensei que nos Estados Unidos também existe pena de morte, que é algo que é impossível de reverter, né? Como que você avalia isso, né? Um país que lida com erro judicial, mas ao mesmo tempo prevê a possibilidade de pena de morte, em comparação ao Brasil, que nunca lidou com isso, mas também não prevê a pena de morte. O que você pensa sobre esse assunto? São as grandes diferenças dos sistemas. O que é assustador lá nos Estados Unidos, não só a pena de morte, como o tamanho das penas. Né? Então, existem conferências tem uma network que congrega todos esses projetos ao redor do mundo, o Brasil faz parte, foi essa network que fez a nossa qualificação. Né? E existem conferências para todos os projetos, vai existir uma agora no final dessa semana, e para essas conferências vão muitos dos exonerados, que é como se chamam as pessoas que tiveram as suas inocências reconhecidas. E quando você ouve as histórias americanas, elas são parecidas com as nossas, com a diferença que a pessoa não fica presa 3 anos, ela fica presa 30. Eu tive num jantar com uma senhora que tinha sido exonerada há 8 meses antes do jantar. Eu perguntei para ela, quanto tempo a senhora passou presa? 42 anos. Nossa. Ela foi presa com 18, 21, sei lá. A metade da vida. A vida inteira. Aí alguém fez uma pergunta sobre filhos, ela falou, como é que eu pude ter filhos? Né? Então, isso é muito assustador lá. E também existem pessoas que a gente vê exoneradas lá, que estavam no corredor da morte. Tem um casal que nós conhecemos que, na verdade, ela e o então marido tinham sido condenados, ambos estavam no corredor da morte. Quando um dos projetos começou a atuar no caso deles, deu tempo de libertá-la, mas não ao marido dela, que acabou executado. Nossa. Então, isso é muito assustador. É muito assustador. Mas talvez também seja o caminho para fazer a justiça olhar com mais atenção, porque um erro desse é isso. Você tem uma pessoa executada. É muito grave. Né? É muito grave. Né? Aqui também é muito grave. 3 anos, imagina 3 anos da sua vida. E você não sai igual você entrou. Não é que assim, parou o relógio, passam 3 anos, você volta para aquele lugar. Você não volta para o mesmo lugar, você não volta igual. Né? Então, é muito sério, mas lá tem essa coisa exponencial, gigantesca. Né? Então, eu acho que talvez até a gravidade do erro lá seja tão forte que faça com que, pelo menos, se olhe para essa questão com um pouquinho mais de atenção. E lá tem uma questão da indenização também, que eles já reconheceram como um direito, que aqui a gente ainda está engatinhando. Indenização por tempo que fica na cadeia indevidamente. Indenização pelo reconhecimento do erro que aquela pessoa sofreu, né? É uma luta de vocês isso aqui? É uma luta nossa. Nós não atuamos diretamente nisso, porque somos criminalistas, só atuamos na área penal. Mas a gente tem escritórios parceiros que atuam nos casos. E, assim, os tribunais brasileiros, o Tribunal de Justiça de São Paulo, absolutamente fechado nessa questão. Tem
sempre uma postura muito defensiva de achar que o Estado foi induzido em erro, porque a vítima, por exemplo, falou que tinha sido estuprada. Sim, a vítima falou, mas o Estado errou. Né? É um erro muito grande o Estado fazer isso com os seus cidadãos, né? Um homicídio entre cidadãos é diferente de um homicídio, por exemplo, no caso de pena de morte, de um Estado contra um inocente, né? A gente tem uma... Eu imagino que na sociedade brasileira existe uma visão de que a criminalidade se combate com prisão ou com morte, né? Ao mesmo tempo, como você falou, a pessoa que entra na cadeia, ela sai diferente e muitas vezes sai diferente porque ela é forçada a entrar no crime organizado quando entra na cadeia. Como que é essa relação entre combate à criminalidade e prisão e por que a gente tem essa sensação de impunidade tão grande no nosso país, enquanto é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo? Acho que a tua pergunta já é a resposta, Marcelo. Na verdade, é porque todo o nosso sistema continua centrado na prisão, na privação da liberdade. E eu, assim, já disse isso também muitas vezes, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para os nossos estabelecimentos prisionais e ter a sensação de que, quando a gente vai nas masmorras e fala, mas como assim isso aqui existia? É um pouco isso. Porque, assim, a prisão, ela é um depósito de pessoas, né? Assim, os estudos ou a análise que se faz da eficiência do estabelecimento prisional na reintegração das pessoas é muito falho, né? E eu acho que, enquanto a gente continua olhando para a privação da liberdade como a resposta para a grande maioria dos fatos criminosos, a gente não sai dessa roda viva. Porque a pessoa ela vai presa e ela sai com muito mais dificuldade de se reerguer do que ela entrou. Pela pecha, porque não tem um apoio. Então, se no Brasil as coisas já são tão difíceis, já tem tantas pessoas desempregadas, alguém que sai com a marca de ter sido preso, como é que ela se reinsere na sociedade? É lógico que há pessoas que conseguem, né? Tem histórias lindas, mas é a exceção, não é a regra. Então, você entra nessa roda viva de gerar mais reincidência. Porque a sociedade olha e só vê como resposta a isso. E a gente tem tantos outros caminhos, as penas alternativas, a justiça restaurativa, caminhos de tentar estabelecer que a privação da liberdade não seja a resposta. Em casos específicos em que efetivamente a pessoa não consegue conviver em sociedade, pode fazer sentido. Mas, fora isso, o que bem faz você privar uma pessoa de liberdade é só a gente se imaginar nesse contexto de privação da liberdade, privação da dignidade. Porque não é só que a pessoa não tem a liberdade para fazer o que ela quer. Ela tem o tempo todo uma autoridade sobre ela, do momento que ela come, que ela dorme, que ela... Tudo, né? A falta de higiene, a falta de respeito. Então, eu acho que é essa roda viva que vai trazendo a reincidência e que gera uma sensação de impunidade, porque ela, de fato, não ataca a violência. A violência continua aí. As pessoas continuam se sentindo inseguras. Então, eu acho que é olhar de uma outra forma para o sistema prisional, ter outras respostas que não sejam a prisão. Quando a gente olha para o mundo está mais no caminho do Brasil, de encarcerar mais e de achar essa a solução para o crime, ou o mundo está nesse caminho de penas alternativas? Como que funciona isso? Acho que não tem uma resposta única, né? Depende muito de para que lado do mundo a gente olha. Acho que os Estados Unidos mesmo continuam nisso. Eles também têm, né? A grande parte da população carcerária só crescendo. E acho que eles continuam nessa toada de achar que, então, se tem 3 condenações, está fora, de ter pena de morte em muitos estados. Eu não consigo compreender a sustentação da pena de morte em nenhuma hipótese. Como é que você pode legitimar o Estado acabar com a vida de uma pessoa? Eu não consigo compreender. Para mim, vai muito além da minha compreensão. Né? Então, quando a gente olha para lá, eu acho que não temos ainda esse caminho. Em outros países mais desenvolvidos, talvez sim, isso está mais avançado. E acho que a gente precisaria aumentar o debate sobre isso. Né? E entender que, muitas vezes, você trazer vítima e acusado para uma construção de uma solução, às vezes, é muito melhor para a própria vítima, porque, muitas vezes, a punição criminal ela também não é satisfatória para a vítima. Em quantos casos ela, de fato, a vítima se sente, sabe, justiçada ali? Muitas vezes nem a vítima se sente. Então, eu acho que há exemplos que a gente deveria seguir
E aqui no Brasil já há muitas frentes abertas para isso, é que elas continuam ainda pequenas perto do universo da justiça criminal que nós temos aqui, que só cresce, né? Eu sinto que muita gente olha para a justiça criminal como se fosse uma espécie de vingança. Então, eu sofri algo, eu quero que essa pessoa que me fez isso sofra também. Sim. E daí que também vem a ideia de pena de morte, eu imagino. Se a pessoa assassinou alguém, essa pessoa merece morrer, né? Quase que um olho por olho, dente por dente. Ao mesmo tempo, quando se defende penas menos restritivas e penas que sejam alternativas, muitas vezes isso não é muito bem recebido pela sociedade, que é essa vingança. Quais são as alternativas, de fato, para combater a criminalidade, para reduzir a violência, que não seja tão restritivo ou tão punitivo, tanto para quem está indo preso, quanto para a sociedade, que a gente está vendo que não está dando certo, né? Então, assim, quais caminhos seguir que não esse de prender cada vez mais, ser cada vez mais violento? Eu acho que o mais simples está nas chamadas penas alternativas, que são penas que a gente diz que são restritivas de direito. E não são privativas de liberdade. E essas penas restritivas de direito, elas têm no seu princípio também que aquela pessoa que foi eventualmente punida por um fato criminoso, ela esteja fazendo algo que vai reverter para o bem da sociedade. Né? Então, é muito mais construtivo, num certo sentido. Então, eu já atuei em casos, por exemplo, de uma pessoa que a pena dela foi capacitar um determinado grupo da sociedade para uma determinada função. Ela tinha uma expertise que ela pôde transmitir para um grupo de pessoas na formação daquelas pessoas. Não te parece muito mais inteligente do que trancafiar essa pessoa e impedir que ela exerça qualquer tipo de atividade? Né? Então, você tem a restrição de direitos também para impedir que a pessoa frequente determinados lugares ou se submeta a algum tipo, ela sim, de formação, ou de educação, ou de tratamento. Né? Então, eu acho que isso é muito mais construtivo e possível de ser feito aqui no Brasil do que a privação da liberdade. Né? A justiça restaurativa, que é essa, que tenta fazer um encontro entre vítima e acusado, para construir uma saída de que um lado peça perdão para o outro, compreenda o que causou na vítima a ação dela. Porque se a gente pensar friamente, existe uma punição à altura de um homicida para a família que perdeu um ente querido? Nada, nada. Acho que nem a pena de morte traria um amparo. Então, quando a gente eleva a discussão para esse tipo de equalização, a gente vai estar sempre perdendo, porque não há o que ampare uma família dessa. Não há como medir a dor de uma pessoa que perde um ente querido ou de uma mulher estuprada. A gravidade disso é tão séria que, se a gente estabelece que o sistema prisional tem que dar uma resposta à altura dessa dor, a gente vai estar sempre correndo atrás de algo que não satisfaz a vítima e que também não ajuda a sociedade. Então, não pode ser esse o parâmetro. Muitas das soluções apresentadas para a questão da criminalidade estão em, por exemplo, aumentar penas ou aumentar o que é caracterizado como crime, justamente por uma ideia de que, bom, se a pessoa sabe que se ela fizer isso, ela vai ficar... No Brasil só pode 30 anos, né? Mas se a gente for pensar 40 anos na prisão porque ela cometeu um crime, ela vai ter pensar duas vezes antes de fazer isso. Na prática, isso funciona ou não? Esse medo da punição não faz com que as pessoas deixem de cometer o ato? Eu acho que não faz. Acho que se fizesse, a gente estaria num mundo melhor, porque a gente vem insistindo nisso. Né? E todas as vezes em que há um aumento de pena, a lei dos crimes hediondos foi uma lei que surgiu para isso, para qualificar de hediondo um determinado tipo de crime. Já é uma incongruência, porque eu acho que todo crime, de uma certa forma, tem a sua hediondez, vamos dizer assim. Mas essa qualificação, ela existe para quê? Para poder gerar menos direitos à pessoa que venha a ser investigada ou acusada por um determinado tipo de crime. Isto não diminuiu a prática desses crimes. Tá? Então, eu não acho que essa seja a mola propulsora da mudança. Tem um caso interessante que está acontecendo agora, né, que está vindo bastante à tona, que é o caso de El Salvador,
que o presidente teve um regime de exceção lá e que lá era um dos países mais violentos do mundo, acho que era mais de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. E ele aumentou os sistemas prisionais e fez com que diminuiu muito os direitos e garantias de quem vai preso. Começou a prender todo mundo que pudesse ter alguma relação com o crime. E essa relação com o crime, tem uma reportagem muito boa no Fantástico que essa relação com o crime pode ser, inclusive, uma tatuagem, né? Então, a pessoa ter uma tatuagem faz com que ela possa ser presa. Isso faz com que ela nem precise ter ligação para a família. Às vezes, as famílias nem sabem onde está a pessoa. Às vezes, a pessoa já morreu na cadeia, a família não recebe notícias. Mas isso fez com que a taxa de criminalidade caísse vertiginosamente. No Brasil, depois dessa reportagem, eu acompanhei um pouco como que foi a repercussão disso. Um grupo mais ligado à direita começou a criticar muito essa reportagem do Fantástico justamente porque queria que o Brasil fosse assim. Quanto mais prisão, melhor, e quanto menos garantia de direitos, melhor, porque reduziu a taxa de criminalidade. Como se a taxa de criminalidade fosse o bem maior a ser protegido, né? A redução da taxa de criminalidade. Enquanto outros apontaram para essa falta de proteção das liberdades individuais. Como que você olha para isso, assim, e como que você olha para uma sociedade que não entende direito por que é tão importante ter a garantia das liberdades individuais e colocam a violência como o bem maior a ser combatido? Eu olho com muita preocupação, porque eu acho que é isso. Eu acho que a resposta para essa pergunta é assim: em que sociedade você quer viver? Porque uma sociedade que não respeita liberdades individuais é uma sociedade onde o autoritarismo vai estar reinando em todas as frentes, não é só na frente de segurança, né? E acho que você também já deu a resposta, Marcelo, quando você fala, quando o bem maior olha, eu não quero a violência, eu quero acabar com a criminalidade. Tanto faz como eu faço para chegar lá. Mas esse é o meu objetivo maior. Aí você passa por cima por todos os direitos que fazem da nossa sociedade uma democracia tão duramente conquistada. E eu fico muito assustada, porque eu acho que é uma voz que tem ganhado força, sem projetar o que isso vai significar, volto a dizer, enquanto sociedade, porque aí é aniquilar a individualidade, inclusive. Porque as liberdades, na verdade, são a possibilidade de você exercer a sua individualidade, se expressar em tantas frentes, exercer a sua vida, a sua profissão, o seu dia a dia, da maneira como você quer. Então, é projetar uma sociedade em que isso não seja possível. Né? Eu lembro um pouco do conto de Aia. Daqui a pouco é isso. Você controla tanto tudo que pode ser que não tenha uma violência aberta. Vai ter a violência para dentro da porta de casa. Aquela que ninguém percebe ou finge que não percebe. Então, para mim, assim, é uma falsidade imaginar que isso seja possível, que isso seja sinônimo de felicidade. Eu tinha uma professora na faculdade, a Annelise Bechara, que ela dava exemplos muito bons pra gente. E eu lembro de uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje, que ela falava que quando as pessoas pensavam em direito penal, em redução de criminalidade, elas sempre se colocavam no lugar da vítima de quem sofreu esse crime, né? Então, separava a sociedade entre duas pessoas, a pessoa que comete crimes e as pessoas que não cometem crimes e, portanto, querem estar protegidas. Mas quando a gente pensa em pessoas que não têm os direitos e garantias quando vão ser processadas, vão ser julgadas, a gente também está olhando para pessoas que podem ser nós, né? Então, essa pessoa que deixou de ter direitos e liberdades também pode ser você, mesmo sendo inocente, né? E aí, olhando para o Brasil, eu acho que existe uma parcela da sociedade, que eu me incluo nisso, que não se coloca nesse lugar de pode ser eu, porque a gente sabe que o sistema não é feito para me prender, né? O sistema é feito para prender outras pessoas. Então, é muito fácil eu me colocar nesse lugar de eu não vou ser a pessoa que está sofrendo essa punição indevida do Estado, né? Acho que tem isso, né, no Brasil. As pessoas têm essa separação de quem é o bom e de quem é o mal, e como eu não faço parte do mal, eu não vou sofrer com isso, né? Por isso que eu comecei a dizer por que o projeto trabalha com inocentes. Porque o inocente faz com que o inocente se sinta como possível de ter sofrido aquela dor. Enquanto você trata do culpado ou do que está preso no sistema carcerário, e as pessoas olham e falam, mas ele
eu não sou ele, eu jamais faria o que ele fez, o que é uma ilusão, né? Então, primeiro é uma ilusão. Segundo, que é essa distinção que faz com que as pessoas falem, olha, sistema carcerário coloca longe de mim, isso não me diz respeito, eu quero mais é que fique longe. O inocente não. Eles vão dizer, mas como assim o inocente? Porque eu sou inocente, então isso pode acontecer comigo ou com alguém dos meus, né? Claro. Então, exatamente, faz cair essa história do nós e eles, inocente, culpado, no sentido de que eu nunca estaria num grupo que sofre o sistema de justiça criminal, porque eu não sou uma pessoa que faço o que as pessoas que estão lá fazem ou fizeram. E quando eu comecei a falar para você o que me apaixonou na advocacia, é exatamente vestir os calçados de quem está sendo inquirido, de quem está sendo acusado. E uma coisa que eu sempre falei, e na época em que essa questão pegava muito forte, eu mais jovem, mulher, advogada de defesa, era um pouco isso, as pessoas me perguntarem, mas por que você faz? Por que você entra nesse universo que não é o nosso? Com todo o preconceito que essa fala poderia ter. Eu dizia, é o nosso. E acho que hoje em dia está um pouco menos separado. Acho que a gente teve aí um movimento em que as pessoas já se sentem um pouquinho mais no risco, né? E esse nós e eles já não está tão claro. Mas isso sempre foi uma tônica. A professora Anelisa é brilhante nessa colocação, porque eu acho que ela resume muito do que é exatamente o olhar que as pessoas têm para esse universo da justiça criminal. Desde que ela falou isso, eu comecei a pensar, bom, se bater na minha porta a Polícia Federal e me acusar de um crime, eu vou querer todos os direitos e garantias possíveis, os que existem, os que não existem, eu vou querer tudo, né? Exato. Então, por que para mim eu quero e para os outros não, né? Exato. E mesmo que a pessoa seja culpada do crime, ela também tem direitos, né? Ela tem a culpa do crime não faz com que ela perca todos os direitos fundamentais que ela tem pela vida dela, né? Isso sim, nem a condenação faz, quanto mais a acusação. Sim. E é isso, se você não respeita o direito, é isso, liberdade individual é isso, o direito individual não é só para o outro, é para a gente também. E essa dinâmica é muito curiosa. Eu já vi muitas pessoas que eram críticas e que se veem na posição de estarem sendo processadas e que aí reconhecem a importância dos direitos. Porque é isso que você falou, quando é com a gente ou com alguém próximo da gente, essa percepção, eu quero tudo, né? E é isso, assim, é para todo mundo. E não interessa se é culpado ou inocente. Como que... Eu vejo muito na mídia, por exemplo, em reportagens investigativas, muitas vezes a mídia, ela meio que faz o papel inteiro, né? Então, ela faz a investigação e ela já apresenta quem é o culpado e aquele caso muitas vezes nem foi julgado e apresenta o culpado e essa pessoa se torna culpada perante a sociedade. Tem aqueles casos clássicos, né, escola base e tal. Eu queria entender como que você olha para esse papel da mídia e como que a mídia pode continuar fazendo reportagens investigativas sem condenar e sem fazer com que essa pessoa já sofra as punições pelo crime que ela potencialmente cometeu antes de ser julgada. Esse é um tema que eu adoro, até o meu tema, no meu mestrado foi esse o tema que eu desenvolvi, e porque tem assim uma verdade muito forte na relação que a mídia, a imprensa, de uma forma geral, tem com as questões criminais. Por quê? Porque, na verdade, ela simplesmente está jogando luz para um interesse que a sociedade tem. As pessoas adoram casos criminais. E eu não estou dizendo só de assistir série na Netflix. Né? Quando tem um caso, o Ibope sobe às alturas. As pessoas querem, mas elas querem o quê? A culpa. Tinha um grande advogado criminalista que dizia que todo jornalista é Ministério Público. Em que sentido? Porque o que chama a atenção, o que ocupa espaço, o que as pessoas querem ouvir, são as histórias dos culpados, né? E as histórias cada vez mais interessantes em relação a isso. A inocência é muito menos impactante. Então, isso faz com que a cobertura da imprensa, em geral, e no passado eu acho que isso era muito mais forte, a gente evoluiu muito. De quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado para agora, teve um salto gigantesco. Mas no passado era muito claro uma cobertura extremamente parcial. Por causa disso, né? E a defesa tinha muito pouco espaço, muitas vezes ela não era procurada. Aí, com o tempo, até a Folha de São Paulo criou sempre o ouvir o outro lado, que hoje é uma máxima, mas antigamente isso não existia. Os advogados também pouco falavam, isso também foi uma crítica que fez com que houvesse uma mudança
nesse aspecto. Então, acho que hoje a gente tem uma cobertura mais equânime. Mas, ainda assim, qual é a grande diferença? A imprensa, e hoje com as redes sociais isso é mais verdadeiro do que nunca, ela precisa dar uma resposta rápida. Você tem um fato criminoso, você tem uma vítima, você precisa ter um culpado. Então, você tem um tempo da imprensa muito diferente do tempo da justiça, porque a justiça ela não pode dar resposta com rapidez. Ela tem que passar todo o rito da investigação, todo o rito do processo, respeitar todo o devido processo legal, para, com base em provas legítimas e legais, dizer se é possível condenar uma pessoa. Enquanto a imprensa tem uma pressão de resposta imediata. E também as verdades são muito diferentes, porque enquanto a verdade do processo só pode ser a verdade processualmente válida, a mídia não tem esse dever. A verdade dela é a verdade que ela construiu com a investigação dela, nos critérios que ela estabelece. Então, você tem uma diferença que faz com que essa relação seja muito complexa, né? E, muitas vezes, a imprensa então, ela cria uma pressão muito forte nos casos criminais, porque ela precisa dar resposta, ela cobra uma resposta. Só que a justiça não deveria se curvar a essa pressão. Tá. E muitas vezes se curva. E aí a gente tem muitas coberturas equivocadas. Eu achei interessante que você falou que a imprensa não necessariamente tem que estar atrelada ao que o tribunal disse, porque ela tem a sua própria investigação. Tem um caso que está muito em alta agora também pela imprensa, principalmente na imprensa esportiva, que eu estou sentindo que a imprensa está meio dividida de como lidar com isso. É o caso do Cuca, do técnico que lá atrás foi condenado na Suíça, eu acho, na Suécia, Suíça agora não. Acho que Suíça. Suíça, é isso. Por um estupro. E agora o caso foi revisto porque os advogados dele entraram de novo com esse processo lá para ver como que estava e a sentença foi anulada. Sim. Ao mesmo tempo, tem um jornal lá da época que mostrou que tinha sêmen dele na vítima. E eu tô sentindo que a imprensa está muito sem saber como lidar com isso. Porque, ao mesmo tempo, ele não é mais culpado. Então, a última instância de justiça já falou que ele não é culpado. Mas a imprensa já condenou muito ele. E, ao mesmo tempo, existem evidências que mostravam que ele poderia ser culpado na época. Então, assim, eu me colocando no lado do comunicador, da imprensa, entre aspas, o que você falaria para mim? Assim, como agir em casos como esse? Eu acho que a grande questão desse caso, Marcelo, é o sistema de justiça da Suíça. Por quê? Que eu saiba, aí eu estou falando daquilo que eu li nos jornais, assim, acho que imagino como Sim. você, nada foi disponibilizado. Então, tem essa informação solta de que teria sido encontrado o sêmen, mas tudo é muito sigiloso e o sigilo é extremamente respeitado, o que é uma diferença gigante porque acontece aqui no Brasil. Então, eu acho que a grande dificuldade da imprensa é exatamente porque ela não consegue ter acesso aos elementos que dariam a ela a possibilidade de fazer esse julgamento também do que há ou que não há contra ele lá. Então, eu acho que tem essa diferença, que em muitos países não existiria. Aqui no Brasil não existiria. Ainda que sigiloso, ainda que houvesse um sigilo, a imprensa consegue ter acesso. Tá. Então, ela consegue soltar elementos que fortalecem um juízo de valor para um determinado lado. E depois tem a questão do tempo, porque eu acho que a grande questão é essa. Quer dizer, ele vai ser eternamente punido por algo que, teoricamente, ele fez há quantos anos? 30? Muito tempo, faz sentido isso? É uma pena eterna? A pessoa nunca vai se despir dessa pecha? Eu não sei te responder a sua pergunta, porque eu não sou uma comunicadora. E eu acho que tem muitas dificuldades, porque, de fato, você tem uma vítima ali que né? Inclusive já morreu, e acho que faleceu. Então, é um respeito que precisa se ter com esta vítima também. Sim. É muito difícil, é uma pergunta difícil, mas eu diria que o sistema de justiça da Suíça, nesse sentido, é exemplar. De não liberar. De não liberar. Tá. Em respeito às partes ali. Um dos argumentos que foi colocado é que, assim, ele, mesmo que ele tenha cumprido sua pena já, mesmo que ele não cumpriu a pena, né, mas mesmo que já tenha passado o tempo, ele, de alguma forma, não poderia voltar a ser técnico, porque ser técnico é uma profissão muito com glória, né? Que ele pode ser ídolo de alguma equipe e tal. Então, até essa reinserção de quem já cumpriu com a sua pena, ela ainda é estranha na sociedade. Mesmo de uma pessoa que eu vejo aquele lado da sociedade que gosta de culpar e de falar bandido bom, bandido morto, para ele, na verdade, é o contrário, né? Querem reintegrar ele. E ainda assim é difícil porque é isso, ele estaria numa posição de ídolo, né? Então essa reinserção fica meio complicada. Não é que ele vai fazer um trabalho
né, que ele é apagado. Ele está na televisão todo dia, né? Sim. Esse é um caso muito complicado, muito complexo, porque não é só o papel de ídolo, né? Eu acho que é o tipo de trabalho que ele faz, a relação que ele tem e o fato de que não é que houve uma contextualização da volta dele. Eu acho que o fato de não se ter falado do assunto e dele ter ressurgido como se isso não fosse uma questão, é que eu acho que foi muito delicado para uma pessoa que tem essa importância, que está num papel de referência, né, que vai ser uma referência para os seus jogadores. Então, eu acho que lidou-se muito mal com essa questão, na minha percepção. Não dá para você ignorar o que aconteceu. A grande questão é que peso dar para aquilo que aconteceu na medida em que já se passaram tantos anos em que, na verdade, ninguém sabe efetivamente o que se tem lá. Né? Mas eu acho que houve um erro muito grande quando se fingiu que não existia nada. Não poderia ter sido assim na minha compreensão. Passando para a parte final, a gente falou muito sobre os problemas da justiça criminal no Brasil e sobre os problemas de impunidade e, ao mesmo tempo, de criminalidade alta, mas também como que vai combater isso. No geral, você tem esperança de uma melhora ou você é completamente cética e acha que não vai melhorar? Eu sempre tenho esperança. Eu acho que... Por isso que a gente continua batalhando. Porque se eu resolver ser cética e achar que nada vai mudar, eu vou perder a chama de atuar na área que eu atuo. Eu sempre acredito que vai mudar e acho aí que o projeto tem tido um papel muito importante nisso. Quando a gente vê, por exemplo, o que houve com o reconhecimento, foi uma junção de forças, aí a Defensoria Pública muito atuante nisso, professores renomados falando, mas a gente teve uma mudança muito significativa do olhar para o reconhecimento, que é uma das grandes causas de erro. Começou no Superior Tribunal de Justiça, numa decisão relatada pelo ministro Rogério Schietti, brilhante, e que mudou a percepção. Isso está tendo muitas consequências positivas. Como que foi isso? Foi num habeas corpus da Defensoria Pública do Sul, de Santa Catarina, se não me falha a memória, eu posso estar errando nisso, mas um caso que eles levaram, nós atuamos como amigos da corte, no caso, mas foi a Defensoria Pública que levou o caso ali a julgamento, e era um rapaz que tinha sido equivocadamente reconhecido, existia uma diferença de altura gigantesca entre o verdadeiro autor do fato e aquele que estava preso, e o ministro Schietti, ele levou esse caso com muita importância, com muita seriedade, e tomou uma decisão para dizer o seguinte, que o procedimento do reconhecimento, que até aquele momento era tido pelas autoridades como mera recomendação, era obrigatório, tinha que ser feito nos ditames legais e que ele era essencial para evitar o erro judiciário. Ele estabeleceu uma série de critérios orientadores para todas as autoridades. Isso depois virou um trabalho no Conselho Nacional de Justiça, que editou uma norma regulamentando. As defensorias públicas trataram disso internamente, as polícias estão tratando disso internamente, os ministérios públicos estão olhando para isso. Então, houve, assim, uma reviravolta da forma como as pessoas olham para esse procedimento, que era uma das grandes causas de erro judiciário. Então, assim, existem muitas pessoas boas olhando para a questão da justiça criminal brasileira, com iniciativas interessantes. Eu acho que a gente precisa continuar falando. Você abriu espaço para eu poder falar aqui hoje, é super importante para isso, porque um monte de gente vai criticar, né? Mas a gente vai trazendo o assunto para pautas. A pauta precisa ser falada, esse tema precisa ser discutido. Então, eu acredito muito que a gente tem um caminho enorme aí de melhora pela frente e que a gente vai, daqui a alguns anos, olhar para trás e perceber que caminhou muito mais. Então, já nessa toada, eu sempre faço uma pergunta aqui, que é daqui 10 anos, se você voltar aqui ao Backstage Podcast, não sei se vai ser exatamente aqui nesse estúdio, mas o que você quer ter para me contar sobre o estado das coisas da justiça criminal e também sobre sua carreira, sobre você e o projeto Innocence Project? Eu acho que gostaria muito de te contar que a gente tem números incríveis de reversões, né? Que a gente conseguiu, para além dessas 7, outras tantas mais, de pessoas que estão ali desesperadas, porque a pessoa que é inocente e foi presa e condenada, ela se sente
invisível para o sistema, para a sociedade, porque ela fala e ninguém acredita no que ela está falando e ela está desesperançosa. Então, poder tocar essas pessoas, as famílias dessas pessoas, é uma coisa muito importante para mim, para o projeto, para quem está lá com a gente. Então, eu adoraria poder ter números assim altíssimos de reversões e que com essas reversões a gente tivesse conseguido outros caminhos como esse do reconhecimento, que é jogar luz nas causas e que essas causas tenham sido muito aprimoradas para que o sistema de justiça criminal esteja muito melhor para todo mundo. Eu acho que, como advogada, eu vou estar me sentindo muito mais confortável de atuar num universo em que a justiça ela efetivamente é bem feita, ou pelo menos bem melhor do que nos dias atuais. E como pessoa, eu acho que eu vou sentir que eu consegui fazer uma contribuição para uma sociedade mais democrática, mais justa, menos racista e mais igual. Muito bom. Só para terminar, você tem alguma pessoa que você indicaria para vir aqui, para ser entrevistada por mim, que você acha que tem a ver com o podcast, tem a ver com esses temas que a gente está falando? Certamente. Eu preciso pensar em alguém legal para você trazer. Acho que o próprio ministro Schietti seria fantástico, se ele topasse, porque eu acho que ele tem um olhar muito interessante de um outro papel, né? E tem outros profissionais que ajudam muito a gente ali, que eu posso depois mencionar para você. Tem promotores, tem juízes. Eu acho que tem muita gente olhando para esse tema e querendo unir esforços para que a gente saia desse lugar. Muito bom. Então, Flávia, muito obrigado. Adorei te entrevistar. É um tema que eu estava querendo trazer bastante tempo já e agora foi bom que deu certo. E fico feliz. Como que as pessoas podem seguir o Innocence Project? Onde podem te encontrar também? Como que... A gente tem o site www.innocenceproject.com, eu acho, .org, perdão. Então, é fácil também procurar, é só pôr Innocence Project Brasil. E aí eu estou com os meus contatos ali também, colocando o meu nome também, chega no meu escritório. Então, estou super à disposição e agradeço muito, Marcelo. Foi muito gostoso estar aqui, poder bater esse papo com você. E, de novo, é muito importante a gente ter essa abertura de diálogo sobre um tema que é espinhoso como esse. Que bom, fico feliz. E também sigam o Backstage Podcast, @Backstage Podcast, @Marcelo Beck no Instagram também. Cliquem para se inscrever, compartilhar o vídeo para quem for. E não xinguem tanto nos comentários. Eu já estou imaginando pessoas que não vão gostar, mas vai ter uma galera boa que vai gostar também. Que bom. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço.